Bom dia, família, bom dia para todos os casais aventureiros como nós. Eu sou a Valquíria, estou indo para minha caminhada, quarta-feira, né? Então, geralmente nas quartas eu faço pela manhã e dando continuidade aí ao projeto Fitness, né? E que graças a Deus nós temos conseguido bons resultados. Beijo para todos e fiquem com a gente. Olá pessoal, acabei de chegar da minha caminhada e estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês. Muitas pessoas têm curiosidade em saber, né, como foi esse meu processo de emagrecimento, saber um pouco mais sobre a dieta, apesar de algumas dicas que eu já dei, mas eu vou explicar certinho para vocês como que aconteceu e como que está sendo. Eu iniciei essa dieta minha foi em 2023, foi no mês 7 de 2023. E aí algumas pessoas me perguntam, mas o que aconteceu, como foi, por quê, o que você fez, você procurou médico, procurou nutricionista, foi uma decisão minha, né? Eu fui sim no início, até passei por uma nutricionista, porém ela disse que o plano alimentar que eu estava fazendo, que eu poderia continuar minhas atividades físicas também, e eu estou passando para dizer para vocês mais ou menos como foi. Sempre tive problemas com obesidade, isso aí desde a minha infância. E quando me casei, eu estava ainda acima do peso, depois tive 2 gestações, continuei acima do peso. E nesse período todo, antes de 2023, sempre houve tentativas de emagrecimento. Fazia dieta, aí atingia o peso, depois engordava de novo. Uma vez eu conseguia atingir o peso, as demais eu emagrecia um pouco e daqui a pouco eu voltava a engordar de novo. E aí foi só a partir de 2023 que realmente eu entrei num processo de emagrecimento e não permiti ficar mais acima do peso, né? Foi a partir do ano de 2023. Anteriormente eu já havia ido em nutricionista, já havia tomado remédio para emagrecer, já tinha feito muitas coisas, inclusive essa mesma dieta que eu faço hoje, e perdi muito peso, porém voltei a engordar novamente. E o que mudou dessa vez? Dessa vez o que mudou foi a minha mentalidade, né? A obesidade é algo muito sério, e é algo que você precisa ter na sua mente, você que sofre com obesidade, que esse processo é contínuo. Não é algo que você vai fazer até você atingir seu peso e depois você vai voltar com a mesma alimentação antiga, porque isso não funciona, que você vai engordar novamente. Porque se você está acima do peso, é porque o seu plano alimentar antigo ele não estava da maneira correta, né? Estava em excesso, em alguma coisa, né? Às vezes em relação ao carboidrato, às vezes em relação à proteína gorda, né? Então, assim, talvez seja isso que estava errado, né? E você, de repente, você emagrece, você quer, vou voltar à alimentação que eu estava. Não dá certo. É uma mudança de mentalidade, é uma virada de chave na nossa cabeça e é algo que eu tenho certeza que eu preciso levar para o resto da vida, né? Além das minhas atividades físicas, esse cuidado alimentar. Por quê? Porque eu tenho problemas quanto à obesidade, né? Isso é nítido, eu tenho bastante retenção de líquido também. E aí, a partir de 2023, eu falei, não, agora eu vou fazer certinho e vai ser um processo que eu vou levar para o resto da vida. Eu já cheguei a pesar 119 quilos. Quando eu iniciei em 2023, eu estava com 116 quilos. E aí o pessoal pergunta como foi, né, o meu processo de emagrecimento, quanto tempo. No mês 1 de 2024, eu já tinha alcançado 96 quilos. E aí depois... a próxima pesagem que eu fiz foi no mês 11 de 2025 e eu já tinha atingido o meu objetivo, que era 72 quilos. Porém, assim,
gente, quando eu falo a respeito dos períodos, eu me peso sempre. Porém, igual eu me peso quase todos os dias. E quando eu me permito dar uma extrapolada, né? Aí durante a semana o cuidado é dobrado. Eu marquei essas datas para que vocês soubessem mais ou menos como foi o processo de emagrecimento, quanto tempo demorou, quantos quilos eu perdi. Então, eu iniciei em 2023 com 116 quilos. No mês 1, no início de 2024, eu já tinha atingido 96 quilos. Né? Então, aí vocês façam o cálculo aí de quanto eu perdi do mês 7 de 2023 até o mês 1 de 2024. E aí depois eu fiz uma outra pesagem em 2025, mas foi bem ao término de 2025, foi no mês 11, mas eu já tinha atingido o meu objetivo, que era 72 quilos. E hoje, né, que nós estamos no mês 3 novamente, de 2026, eu continuo com os meus 72 quilos. E aí, pessoal, vamos continuar, né? A respeito da minha dieta, como que eu decidi, o que eu decidi. Sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso ver resultado meio que rápido, então eu não tenho muita paciência para ficar esperando, não. As outras tentativas frustradas minhas geralmente foi como? Eu iniciava, não via resultado e parava. Então no início, logo que eu comecei, eu realmente assim, eu me privei de muita coisa. E aí depois, quando as coisas, quando eu comecei a ver, né, a perca de peso, que eu comecei realmente a perder peso, e eu me empolguei e dei continuidade, né? Porém, neste período, não quer dizer que eu fiz tudo como o planejado. Houveram alguns dias que eu chutei o balde, que eu comi doce, que eu comi sorvete, que eu tomei um sorvete, que eu comi um salgado frito, né? Mas no início, geralmente, como que eu fazia? Eu comecei a fazer bem certinho mesmo, e eu só me dava esse luxo de comer algo diferente quando eu ia viajar. E realmente, se for para eu fazer, para eu voltar à alimentação antiga, eu tenho certeza que eu volto ao peso que eu estava. Então, no início eu me privei de muita coisa, né? E aí depois que eu fui liberando mais aos finais de semana, quando tinha uma festa e quando eu viajava. Era assim, foi assim o processo que eu passei. E como é esse processo, na verdade? O que eu estou fazendo, o que eu fiz? Vocês viram um vídeo do meu almoço outro dia, do meu café da manhã. Na verdade, essa dieta que eu faço, ela quase que elimina o carboidrato, né? Mas não pode, Valquíria, você ficar totalmente sem carboidrato. Sim, eu me dou o luxo de comer, como eu disse para vocês, quando eu vou em uma festa, quando eu vou em uma viagem, aí eu como. Hoje em dia, como que é a minha alimentação? Eu utilizo muito farelo de aveia, né? Principalmente no café da manhã, porque ele dá saciedade. Então, o que eu for comer no café da manhã, geralmente eu uso uma colher de farelo de aveia pela manhã. Aí eu como e tomo também leite desnatado, com café. Café eu tomo sem açúcar. E aí depois eu preparo o meu almoço, que geralmente eu utilizo proteína. E na minha janta também. E se eu quiser comer também verduras, legumes, eu posso comer também, né? Nessa fase que eu estou. E aí, e também nas fases anteriores também isso é possível, né? E se vocês falarem assim, Valquíria, mas o que você seguiu? O nome da dieta que eu segui é Dukan. Eu peguei na internet,
Porém, como eu disse para vocês, logo no início eu passei por uma nutricionista, eu falei como estava sendo minha alimentação e ela disse que não teria problema algum. Outra coisa, você precisa tomar muita água mesmo, né? E é algo que eu tenho muita dificuldade, então eu deixo sempre a garrafa de água ao lado na minha mesa, para que eu possa tomar água da maneira que eu preciso. E a atividade física, que você pode fazer 40 minutos por dia de atividade física. Eu acostumei fazer 1 hora e eu faço todos os dias e já é um hábito meu, né? Eu não consigo ficar sem. Se eu fico sem, às vezes eu tenho câimbras durante a noite, porque o meu corpo já acostumou com isso, né? Que ainda não tem 3 anos, no mês 7, que vai fazer 3 anos que eu iniciei essa dieta. E graças a Deus, pessoal, eu não fiz a bariátrica, eu não usei caneta, não usei remédio, não usei nada diferente. Foi realmente a alimentação e o treino, né? A caminhada que eu fiz e faço até hoje. Então foi uma mudança de hábito. E aos poucos eu vou falando para vocês como que funcionou. E vou dando dicas também. Aqui eu vou deixar um exemplo de almoço meu, né? Mas a janta não difere muito disso. Eu tomo muito iogurte zero também. Como queijo light, né? O queijo com menos gordura. Então, assim, eu não deixo de comer, não passo fome. E a quantidade é a quantidade que você se sentir saciado. E eu vou falar para vocês, mesmo em situação de obesidade, eu não deixava de viajar, não. Porém, hoje é muito mais fácil as nossas viagens, né? Com menos peso, eu sinto menos dor no corpo. Então, é necessário que nós também, para que possamos aproveitar mais a vida, que nós também possamos nos cuidar. É muito importante cuidar da nossa moto, né? Que é o nosso instrumento de viagem, do nosso carro, talvez, se você faz viagens de carro. Porém, nós precisamos ainda mais cuidar do nosso corpo, né? E da nossa alma também. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.